Abacuque capítulo 2, capítulo 3, versículo 3, versículo 2, diz o seguinte, Abacuque 3, 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Somente até aqui, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez, uma rápida oração, para que nosso Senhor nos ajude. Ó Santo Deus e Pai, nós te damos graça pela tua palavra, te damos graça pela tua bondade, Pai, de nos reunir nesta manhã para ouvirmos o que o Senhor tem a dizer sobre a nossa atual condição neste país e em nossas vidas. Que o Senhor possa nos despertar, que o Senhor possa aquecer os nossos corações, inclinar os nossos corações para olhar para Ti e esperar todo o bem duradouro e genuíno, Pai, somente de Ti. O Senhor venha ter misericórdia e nos auxiliar, a mim e a cada um que me ouvirá nesta manhã, com o Teu Espírito Santo. Abra o nosso entendimento e dilata o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Meus irmãos, nesta manhã eu escolhi falar sobre o tema avivamento. Então será uma pregação mais temática do que necessariamente expositiva, como nós estamos acostumados a ouvir neste púlpito. E o motivo é que esse é um tema, meus irmãos, tão urgente, tão necessário, principalmente no dia como esse, em que nós vamos às urnas, em um período de grande crise moral e social, e de uma igreja espiritualmente anêmica, dividida e enfraquecida. E o texto que nós temos diante de nós, nesta manhã, aviva, ó Senhor, a tua obra, é um texto que muitos nós conhecemos como um texto clássico, na verdade, de cultos, conferências e reuniões de avivamento, onde os avivamentos são marcados. E aí esse texto é um dos principais textos usados, aviva, ó Senhor, a tua obra. Mas de maneira, meus irmãos, que existe uma grande confusão no meio evangélico hoje a respeito do que é realmente avivamento. O que é isso? De maneira que tipo de coisa vem à nossa mente quando nós pensamos em avivamento? Nós pensamos o quê? Nós pensamos em manifestações extravagantes e insanas no culto. Pensamos em pessoas imitando animais e gritando como animais. Até pouco tempo atrás teve um mover de Deus em que as pessoas recebiam a unção do leão, a unção do urso, a unção da serpente. As pessoas rastejavam no chão porque estavam com a unção da serpente. E isso é chamado de avivamento. Ou então pessoas dando gargalhadas sem parar. Quem conseguir parar de rir, como quem recebeu a unção do Espírito Santo, está cheia de Deus e aí então não consegue parar de dar gargalhadas. Manifestações de dons espirituais, outros pensam, como revelação, profecia, línguas estranhas, acontecendo num culto, opa, tivemos o avivamento. Ou então, em outras circunstâncias, shows de curas e maravilhas. Pessoas recebendo dentes de ouro, pessoas testemunhando que teve a experiência de ter as suas mãos cheias de pó de ouro, como uma manifestação de avivamento, como uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Ou até mesmo, meus irmãos, pessoas tendo visões de anjos na igreja. Esse, meus irmãos, é o tipo de coisa que tem sido chamado hoje e que vem à nossa mente quando pensamos em avivamento. Então, por isso nós, como reformados, quando vamos para mais perto das Escrituras, querendo ser fiéis às Escrituras, nós rejeitamos tudo isso. E de fato, essas experiências devem ser rejeitadas realmente. Mas pensar em avivamento, não deveríamos pensar nisso quando pensamos em avivamentos. E aí quando pensamos na oração do profeta Abacuque aqui, será que era isso que Abacuque estava pedindo? Será que é esse tipo de coisa que Abacuque estava pedindo nessa sua oração aqui? É claro que não, né, meus irmãos? Então, para compreender um pouco sobre o que ele estava querendo dizer no seu clamor urgente e zeloso aqui, primeiro precisamos entender o tempo que ele estava vivendo, o contexto que ele estava vivendo. Em seu tempo, como nós sabemos, o povo da aliança estava vivendo em desenfreada perversão, apostasia e idolatria e grande rebeldia contra a lei de Deus. De maneira que, como nós sabemos, Deus anunciou, por meio do profeta Abacuque, que enviaria os caldeus. Nós vimos isso no capítulo 1. Para destruí-los, para vencê-los e levá-los cativos como escravo à Babilônia. E isso de fato aconteceu.
posteriormente. Então, Abacuque, ao receber essa mensagem de Deus e essa notícia de juízo contra o povo de Israel, então aí ele ora: aviva ao Senhor a tua obra e, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então ele está orando pela preservação, pela restauração e pela renovação do povo da aliança em meio ao juízo. É isso que ele está pedindo. Ele entende, meus irmãos, para o avivamento aqui, a misericórdia de Deus vindo sobre o seu povo após um período de duro juízo. Pedindo que Deus visite o seu povo com o livramento de seus inimigos, renovando o seu poder e seu vigor, mais uma vez, para que o seu povo cumpra os seus propósitos, que finalmente trará toda a glória a Deus. Isso é o que ele está pedindo aqui. Restaura-nos, não nos abandone, sede misericordioso conosco e renove-nos a glória que nós tínhamos antes, para que tu seja glorificado. Assim vemos que Abacuque está falando sim de avivamento aqui, mas não como muitos pentecostais o entendem hoje, né? Pentecostais e neopentecostais. E sim como nós o vemos ocorrendo em vários momentos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja. Isto é, um misericordioso livramento e restauração para a preservação do povo da aliança diante das ameaças dos inimigos e da apostasia que se encontra até mesmo no meio da igreja. Da mesma forma, meus irmãos, que a doutrina da justificação pela fé, lembra-se? Deus disse a ele: o justo viverá pela fé. Essa doutrina se encontra aqui, mas não totalmente desenvolvida. Do mesmo modo, sim, a doutrina do avivamento se encontra nessa oração de Abacuque, ainda que não plenamente desenvolvida. E ela foi então posteriormente desenvolvida no Novo Testamento, certo? O próprio capítulo 2 de Atos, com o derramamento do Espírito Santo de maneira extraordinária, ali foi talvez o primeiro avivamento na nova aliança, com características diferentes, mas com essencialmente o mesmo propósito. E agora, meus irmãos, temos que fazer a seguinte pergunta: o que é avivamento? Segundo o entendimento dos reformadores e puritanos do século XVI e XVII, que experimentaram abundantemente avivamentos. Avivamentos locais, em igrejas locais, ou em regiões locais, e até mesmo avivamentos nacionais e mundiais, como nós veremos. O que é avivamento de fato? Assim, meus irmãos, um estudo do Frank Ferreira sobre esse tema, ele concluiu o seguinte: o avivamento é um soberano derramamento do Espírito Santo sobre uma igreja local ou sobre igrejas de determinada localidade, normalmente em resposta à oração dos cristãos, transformando essas igrejas completamente por meio de uma reforma social e doutrinal e renovado zelo por uma vida santificada, o que resulta em muitas conversões simultâneas e uma consequente transformação cultural por meio da pregação, das missões, da educação e da reforma social. Isso, meus irmãos, é um avivamento. Como diz o Dr. Martin Lloyd Jones em seu livro sobre esse tema, ele diz o seguinte: podemos defini-lo como um período de bênçãos em comum na atividade e na vida da igreja. Avivamento significa despertamento, estimulando a vida, trazendo-a à tona novamente. E acontece primeiramente na igreja, entre pessoas crentes, e é somente depois que afeta também os de fora. Avivamento é algo que acontece entre os crentes, e depois afeta, convertendo pessoas, e depois afeta em repercussão social, transformação social, como resultado dessa obra de renovação da igreja, que, de certa forma, como nós temos visto à luz da história, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, quanto da história da igreja, acaba sendo sempre em momentos de crise terrível, a igreja vivendo a sociedade, e a restauração da igreja ao seu lugar de vigor, de poder e de glória novamente, acaba sendo um grande livramento de Deus para o seu povo. E para que vocês tenham uma ideia mais clara sobre a importância e a urgência deste tema, meus irmãos, vejam só o que os editores da PES Publicações escreveram numa nota extraordinária no início do livro do Dr. Martin Lloyd Jones sobre este tema. Eles fizeram a tradução do livro do Lloyd Jones em 1992, isto é, há exatos 30 anos atrás. Uma nota extraordinária, no início do livro, eles colocaram o seguinte: ao considerarmos a condição espiritual do mundo, e especialmente a do Brasil, nesta última década do século XX, não hesitamos em afirmar
que a profunda convicção dos responsáveis dessa editora é que não há assunto de maior importância e urgência do que o deste livro. Não vemos nenhuma possibilidade de uma mudança radical, benéfica e duradoura neste grande país a parte de uma visitação poderosa do Espírito Santo. Preciso repetir. Eles afirmam o seguinte: é a convicção deles de que não vemos nenhuma possibilidade de uma mudança radical, benéfica e duradoura neste grande país a parte de uma visitação poderosa do Espírito Santo. Meus irmãos, eu pergunto, essa será que é nossa convicção também? Avivamento, segundo eles aqui, é o que? É uma visitação poderosa do Espírito Santo. Vamos continuar então definindo e esclarecendo isto um pouco mais. Veja, em primeiro lugar, avivamento não é a condição, nem deve ser a condição normal e padrão, ordinária da igreja. Em certo sentido, por assim dizer, a igreja não foi feita para viver o tempo todo em avivamento. Não, meus irmãos, avivamentos são períodos extraordinários, de bênçãos extraordinárias, para levantar a igreja de um estado de caído, por assim dizer. A igreja está no estado normal, de repente ela desce de maneira extraordinária. E aí, historicamente, o que nós temos visto acontecer? Quando há essa apostasia, há esse desvio, há essa frieza, que a igreja está descendo num nível mais baixo que se encontra, e consequentemente a sociedade também desce, Deus vem, intervém e eleva o estado da igreja, renovando o seu poder e a sua glória, trazendo ela novamente ao seu estágio normal. Avivamento, então, não é como alguns pentecostais e neopentecostais querem que nós acreditamos. Que deve estar o tempo todo em avivamento. Não. Avivamento é uma obra soberana de Deus e tem uma data para começar e uma data para terminar. É assim que nós vemos no Antigo e no Novo na história da igreja. O Franco Ferreira, no seu livro Avivamento para a Igreja, e em uma palestra que você pode encontrar no YouTube, a palestra é mais acessível, mais rápido. A palestra é A História dos Avivamentos no Antigo Testamento. É muito interessante essa palestra, meus irmãos, que vocês vejam, se possível, comprem e leiam o livro. Franco Ferreira consegue constatar pelo menos 12 avivamentos no Antigo Testamento. 12 avivamentos, meus irmãos. E é muito interessante essa palestra. Assistam, para vocês verem que aquilo que nós vemos acontecendo na história da igreja era o que Deus já fazia no Antigo Testamento. Em segundo lugar, nos tempos normais da igreja sempre há poder na pregação. Nos tempos normais da igreja sempre há conversões genuínas. Nos tempos normais da igreja sempre há temores, os crentes buscam santificação e buscam aplicar a palavra de Deus em suas vidas. Isso não é algo que está restrito a períodos de avivamento. Não. Mas em períodos normais da igreja, o Espírito Santo opera normalmente, o Espírito Santo converte normalmente, e o Espírito Santo santifica e faz as suas obras normais constantemente na vida da igreja. Não podemos pensar que o Espírito Santo só trabalha quando for um período de derramamento de uma porção maior do Espírito. E assim, meus irmãos, qual é a diferença no avivamento? A diferença é que nos períodos de avivamento, essas obras normais do Espírito, de conversão e santificação dos crentes, são intensificadas a um nível extraordinário. São intensificadas a um nível extraordinário do quê? Não é um cristianismo diferente que eles façam viver em períodos de avivamento. É o cristianismo normal, só que agora com uma intensificação, com um poder e com uma convicção extraordinária, trazendo conversões simultâneas em números extraordinários e trazendo o temor de Deus sobre o povo de Deus de uma maneira extraordinária. Aquele temor de Deus, aquela piedade que já havia nos corações do crente, mas às vezes estavam sonolentos, estavam adormecidos, estavam fracos, de repente isso ganha um novo vigor e uma nova glória. Avivamento, então, é quando um poder extraordinário vem sobre os pregadores e sobre a congregação, de maneira que estes logo percebem que há algo fora do comum acontecendo ali. E se antes havia 2 a 5 pessoas que eram convertidas por mês numa congregação, de repente esse número passa para 50, para 100 e até 500 pessoas se convertendo no mês. Se antes os crentes estavam sonolentos, desinteressados das coisas de Deus, a transformação que ocorre neles é tal que eles sentem como se eles nunca tivessem sido crentes antes. O amor que sente por Deus, o temor, o zelo e a alegria no perdão e no amor de Cristo são extraordinários. Isso, meus irmãos, são as características do avivamento. As características do avivamento, portanto, não são manifestações de loucura e fanatismo no culto.
Não é demônios sendo expulsos ou entrevistados no culto? Certo? Não é gente levitando na igreja, nem rodopiando. Não é pessoas imitando animais, dando gargalhadas. Não, meus irmãos, o avivamento resulta em conversões em grande número e um grande temor de Deus e grande interesse do povo de Deus pelas coisas de Deus. Por exemplo, um relato de um avivamento que aconteceu no século XVIII. Um dos escritores que relatou, resumindo rapidamente, escrevendo posteriormente ao avivamento, ele escreve o seguinte: esta obra abrangeu todas as classes sociais, todas as idades e todas as condições morais. Os hábitos de praguejar, blasfemar e se embriagar foram abandonados por aqueles que tinham antes sido dominados pelo seu poder. Ela acendeu remorsos pelos atos de injustiça, uniu pastores com o seu povo com laços fortes, levantou um altar na casa de famílias, fez os homens estudantes da palavra de Deus e os colocou quanto a pensamento, propósitos e esforços em profunda comunhão com o seu Pai do céu. E durante muitos anos, homens e mulheres humildes, cuja conversão data aos dias do avivamento, viveram entre seus vizinhos com o imaculado nome de cristão e depois morreram pacificamente nos braços daquele que, nos dias do avivamento, eles aprenderam a chamar Senhor e Salvador. Isso, meus irmãos, é avivamento, e é isso que nós não vemos no Brasil. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos compreender, porque se tivermos que buscar para o avivamento, é a isso que nós temos que orar. Poder de Deus através da pregação e do ensino da igreja. E o inglês, escrevendo e testemunhando sobre o ministério de George Whitefield, um dos maiores pregadores do avivamento do século XVIII, escreveu em 1756, também após o avivamento. Ele escreveu o seguinte, e ele nem era uma pessoa que tinha muita afinidade com George Whitefield, nem com o avivamento. Ele diz o seguinte: relata-se em geral que o Sr. Whitefield tem 100 mil seguidores, a maioria dos quais, antes da sua pregação, eram os mais vis espécimes da humanidade. Mas agora são pessoas sóbrias e religiosas, bons membros da sociedade e bons súditos do reino. Também se diz que a pregação do Sr. John Wesley teve efeitos semelhantes sobre igual número. Veja, meus irmãos, um número extraordinário de pessoas. Que tipo de pessoas eram? As piores pessoas da sociedade. Foram transformadas completamente, se tornaram o quê? As melhores pessoas da sociedade. É isso que nós temos no Brasil. Nós temos um grande número, né? Nós, volte menos, alardeamos um grande número de convertidos de cristãos no país. Alguns dizem 30%, 40% chegou a dizer. Mas nós vemos esses cristãos sendo os melhores homens e mulheres mais honrados, mais dignos, mais honestos da sociedade, do nosso país. E para que ninguém diga, meus irmãos, que isso não é possível nos dias de hoje, um avivamento, o que é coisa do passado, eu informo a vocês que avivamentos locais têm ocorrido em igrejas em diversos países, até nos dias de hoje, por aqueles que entendem o que é avivamento e buscam por ele. Por exemplo, o pastor Frank Ferreira relata que em 1994 ele teve um professor no seu seminário, professor dele, que relata que ele, o professor dele, Frank Ferreira, foi fruto de um avivamento que aconteceu numa igreja nos Estados Unidos, há poucos anos atrás. E mais ou menos, como é que foi esse avivamento? O pastor dele era um homem piedoso, era um homem bíblico, ele era doutor no Novo Testamento, em grego, em Novo Testamento, o pastor dele, e esse pastor pastoreava uma igreja de 30 pessoas, 30 membros, eram os membros que ele tinha. Mas então, meus irmãos, o Espírito Santo foi derramado sobre essa congregação e Deus abençoou muito o ministério desse homem, de tal maneira que durante o período de 30 dias, de um mês, o número de pessoas que frequentavam esta igreja passou de 30 para 100 pessoas, em um mês. 30 para 100 pessoas. E aí esse pastor, com discernimento, sabendo que isso pode ser apenas afobação e curiosidade dessas pessoas, vamos fazer o seguinte, vamos ver se essas pessoas realmente se converteram. Vamos preparar essas pessoas para a membresia. Então esse pastor resolve fazer na sua casa um estudo no livro de Romanos. E aí ele convida essas pessoas para ir até a sua casa, uma vez que a igreja era muito pequena. Então eles levam essas pessoas para a sua casa para estudar o livro de Romanos.
Meus irmãos, a frequência que tinha nesse estudo do livro de Romanos na casa do pastor era tal que não cabia na sala de casa, não cabia na garagem de casa. Ele teve que encher os quartos da casa, a sala, e a pessoa ficava em volta da janela. Ele tinha que ensinar falando em voz alta para que as pessoas pudessem ouvir através das paredes, porque tinha uma multidão de gente na casa dele querendo aprender o livro de Romanos, querendo aprender a palavra de Deus, querendo aprender como servir e como temer a Deus, porque eram conversões realmente genuínas. Vocês têm noção do que é isso? 30 para 100 pessoas em um mês? Pois bem, isso aconteceu há pouco tempo atrás. Avivamentos locais têm sido experimentados por igrejas em diversos países, meus irmãos. E isso realmente ocorre. Agora, um terceiro tópico que eu tenho para tratar com vocês, ou pergunta para tentar responder com vocês. Por que nós precisamos de reavivamento? Reavivamento, desculpa, é um sinônimo, tá? Avivamento, reavivamento e despertamento são sinônimos para se referir à mesma coisa. Por que nós precisamos de reavivamento? Bom, acho que essa resposta para isso é óbvia. Em primeiro lugar, a condição da igreja. O que nós vemos quando nós olhamos para a igreja de Cristo hoje? Nós vemos apostasia, nós vemos corrupção, nós vemos imoralidade tomando conta dos púlpitos, e frieza e formalismo tomando conta dos bancos. Nós vemos igrejas bíblicas vazias e igrejas falsas cheias. A condição da igreja, meus irmãos, é a primeira coisa que nós devemos olhar e, por isso, perceber que precisamos de reavivamento na igreja. A segunda coisa que nós teremos que olhar é a condição do mundo. O que nós vemos quando nós olhamos para o mundo, para o país, nosso país, para a nossa sociedade hoje? Nós vemos Deus entregando o mundo às suas paixões. Todo tipo de maldade, meus irmãos, inimagináveis, sendo legalizadas, sendo enfeitadas e propagadas, meus irmãos, nos maiores e principais meios de comunicação, de entretenimento, instituições de ensino. E além disso, meus irmãos, nós já temos visto que guerras e rumores de guerras, meus irmãos, já dando sinais de grandes, terríveis calamidades à frente. O mundo está em terrível crise, meus irmãos. E a condição do mundo é um alerta para nós. Nós precisamos que a igreja seja restaurada ao seu poder e ao seu vigor. Mas esses dois motivos, meus irmãos, a condição da igreja e a condição do mundo, são pequenos comparado ao principal motivo pelo qual precisamos de avivamento. Então precisamos de avivamento, meus irmãos, acima de tudo por causa da glória de Deus. O mundo, meus irmãos, é obra das mãos de Deus. A igreja, meus irmãos, é obra da peculiar mão de Deus, manchada, coberta pelo sangue de Cristo na cruz. E quando nós vemos o mundo, meus irmãos, mais parecido com o diabo do que com Deus, e quando nós vemos uma igreja mais parecido com o diabo do que com Cristo que morreu por eles, Deus não está recebendo a glória devida ao seu nome. E Cristo Jesus nos ensinou a orar. Qual foi a primeira petição que Ele nos pediu que orássemos? Santificado seja o teu nome. Nós, meus irmãos, a igreja de Cristo, somos nós que carregamos o nome de Cristo. Nós que somos chamados de cristãos. Nós que somos identificados com Cristo e com a pessoa de Deus. E quando nós, meus irmãos, estamos vivendo em imoralidade, sujeira, o nome de Deus não é glorificado, não é santificado. Meus irmãos, nós precisamos de avivamento não por causa de nós, do nosso nome, mas por causa do nome e da glória de Deus. Como o salmista no Salmo 143 orou: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Nós precisamos ser vivificados, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser fortalecidos, não por causa do nosso nome, por nós mesmos e porque vai ser legal para nós, mas por causa do nome e da glória de Deus. Qual foi o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, sobre a missão da igreja no mundo? O nosso Senhor Jesus Cristo ensinou claramente: brilhe, portanto, a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja, meus irmãos, nós cristãos somos agentes de glorificação do nome de Deus. Quando vivemos boas obras em obediência aos mandamentos de Deus. E aí, então, eles verão, olharão para nós e glorificarão o nome do nosso Deus que está no céu. Mas enquanto nós vivemos iguais ou pior do que eles. E quando a nossa luz não brilha, e quando a glória da igreja se foi. Meus irmãos, Cristo nos disse que era quando a nossa luz brilhar, que o Pai será glorificado. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de avivamento. Uma quarta pergunta que temos que fazer é: devemos buscar
pelo reavivamento da igreja? É uma pergunta que parece até mesmo óbvia, na verdade, à luz do que eu estou falando aqui. No entanto, não podemos fazer a seguinte pergunta: se reavivamento é uma obra soberana de Deus, como podemos achar que nós teríamos qualquer influência em Deus nessa questão? Porque reavivamento, de fato, é uma obra soberana de Deus. Mas então, como responder essa questão? Devemos buscar por reavivamento ou não? Se depende da soberania de Deus e não de nós. A resposta que eu posso dar, meus irmãos, para tentar responder essa pergunta é a seguinte: nós devemos buscar por avivamento, porque se nós não buscarmos, nós estaremos sendo rebeldes e desobedientes à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já nos disse o que nós devemos fazer em várias partes quando estivermos debaixo de juízo. Quando estivermos debaixo de corrupção e perversão. Por exemplo, um texto, mas poderia citar muitos outros, 2 Crônicas 7, versículo 13 e 14, texto bastante conhecido. Deus diz claramente: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos e consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Veja, o que é isso? Se ele fechar o céu, crise em relação à natureza, natural. Se eu enviar os gafanhotos e consumam a terra, crise econômica. Ou se eu enviar peste entre o meu povo, crise sanitária. Resumindo, diversas crises sociais, um povo debaixo do juízo de Deus. Ele nos indicou o que nós, o povo de Deus, devemos fazer. Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, que é o motivo de nós estarmos nessa condição, e sararei a sua terra. Se nós não buscarmos, meus irmãos, por avivamento em tempos de crise como nós estamos vivendo hoje, nós estamos desobedecendo, nós estamos buscando confiar em deuses falsos e não no nosso Deus único, verdadeiro. Este, meus irmãos, é o chamamento, é o chamado dirigido aos cristãos de hoje. Devemos tomar a consciência de nossa indignidade perante Deus, da distância que nos separa dos santos das eras passadas, da nossa terrível diferença dos santos, dos cristãos do Novo Testamento. Depois devemos arrepender-nos e reconsagrar-nos a Deus, meus irmãos. Esse é o único caminho, essa é a única esperança para a nossa situação hoje. Você consegue compreender isso? Meus irmãos, avivamento é uma obra soberana de Deus, mas que normalmente acontece em resposta à oração do seu povo. Quando Deus desceu para livrar o seu povo, os hebreus, dos egípcios, o que Deus disse a Moisés? Do motivo pelo qual ele estava vindo salvar o seu povo. Ele disse o seguinte, meus irmãos, ele disse: vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e desci para livrá-los. Isso, meus irmãos, você vai encontrar no mínimo 12 vezes acontecendo, 12 circunstâncias acontecendo nos livros do Antigo Testamento. Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor. Será que se Deus for se esforçar para ouvir o clamor da igreja, será que ele ouvirá um clamor por avivamento hoje? Nós só teremos esperança, meus irmãos, de que nós poderemos receber um avivamento da parte de Deus e sermos livres, libertos dos nossos inimigos, quando começar a haver um clamor por avivamento no meio do povo de Deus. E talvez isso só vai acontecer quando o povo começar a sentir a aflição. E aí então, como devemos buscar por esse avivamento? Se devemos buscar, como devemos buscar? O texto bíblico, Deus já nos disse: se meu povo se humilhar, orar e me buscar. O Dr. Martin Lloyd Jones explica para nós da seguinte maneira: vocês veem a desesperada necessidade de oração por parte de toda a igreja? Eu não vejo esperança até que membros da igreja estejam orando por avivamento, talvez se reunindo em lares ou em grupos de amigos, ou se reunindo em igrejas ou em qualquer outro lugar, orando com urgência e concentração por um derramamento do poder de Deus, semelhante ao que aconteceu há 100 e há 200 anos atrás, e em todos os outros períodos de avivamento e despertamento. Essa é a nossa única esperança. Devemos, meus irmãos, buscar e orar por avivamento. Nós, cada membro da igreja, meus irmãos. E se você é um membro de igreja e você não se preocupa com a condição que a igreja está, meus irmãos,
Você é um membro medíocre da igreja. Você não pode vir aos cultos pensando somente nos seus problemas, nas suas necessidades pessoais. E isso, meus irmãos, infelizmente, resume o motivo pelo qual os cristãos vão à igreja hoje. Por causa dos seus problemas e das suas necessidades pessoais. Mas nós, meus irmãos, devemos entender que nós fazemos parte de um povo comprado pelo sangue de Cristo. Nós devemos nos interessar profundamente sobre a condição em que este povo se encontra na nossa cidade, no nosso país e no mundo. E devemos clamar consistentemente, insistentemente, perseverantemente para que Deus fortaleça o seu povo, restaure o seu povo. Mas, no entanto, alguns de vocês podem dizer, ok, Diego, nós devemos buscar provamento. Mas não é um fato que a igreja tem buscado desde os dias do Dr. Martin Lloyd Jones, em 1950, não é um fato que ele e a igreja têm buscado o avivamento durante todos aqueles anos até hoje, e até agora esse grande avivamento não veio. Alguns podem me dizer, ok, Diego, é muito bonita essa história que você está nos contando, mas e se o avivamento nunca vier? Ou se o avivamento não vier no nosso tempo, o que nós devemos fazer? Eu gostaria de dar algumas sugestões, meus irmãos, do que nós devemos fazer se nós buscarmos por avivamento, esse avivamento nunca vier. A primeira coisa que eu diria, meus irmãos, para cada um de nós é o seguinte: não se afaste de Jesus Cristo. A primeira coisa que nós devemos fazer, meus irmãos, se o avivamento nunca vir, e se a condição só piorar, e nós não vemos o livramento do seu povo nos nossos dias, a primeira coisa que nós devemos fazer é jamais nos afastarmos de Jesus Cristo. Pelo contrário, meus irmãos, devemos fazer de Cristo a nossa maior alegria, a nossa única esperança e o nosso maior prazer. Nós devemos orar, meus irmãos, e confessar junto com Abacuque, que orou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, isto é, todas as nossas fontes de alegria cessaram. Ainda que isso aconteça, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Essa, meus irmãos, deve ser a nossa postura. Essa deve ser a nossa intenção e propósito firme, meus irmãos, em qualquer que seja a nossa condição, quer Deus ouça a nossa oração neste tempo ou não. Em segundo lugar, meus irmãos, não devemos deixar de maneira nenhuma de obedecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Faremos do mandamento de Cristo a nossa norma de vida e prática. Nós permaneceremos nele e ele permanecerá em nós quando ele nos prometeu. Afinal, meus irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nos prometeu o quê? Nos prometeu que nunca te deixarei e nunca te desampararei. Essa é a promessa de Cristo para a igreja em todos os tempos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essas foram as últimas palavras do Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco somente nos dias de avivamento? Não, meus irmãos, ele prometeu que será conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim, meus irmãos, nós seremos como Daniel. E quando foi levado como escravo à Babilônia, diante de um mundo pagão, perverso, cheio de tentações, a palavra de Deus diz: Daniel resolveu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Essa, meus irmãos, deve ser a nossa postura caso Deus não envie nenhum avivamento em nosso tempo. Devemos orar por avivamento, sim, mas essa deve ser a nossa postura. Seremos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo e resolvemos, cada um de nós, a não nos contaminarmos e não aceitarmos e não nos submetermos ao mundanismo, ao paganismo e às ideias que nós temos sido pressionados e tentados nos dias de hoje. Em terceiro lugar, meus irmãos, não deixaremos de pregar e ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos ordenou claramente: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, meus irmãos. Jesus Cristo não disse que nós devemos fazer isso somente quando estivermos cheios de poder no avivamento. Não, meus irmãos, nós devemos fazer isso como obediência nossa todos os dias, porque todos os dias ele estará conosco. Portanto, meus irmãos, mesmo que nossas pregações tenham pouco efeito, mesmo que poucas pessoas dêem ouvido à pregação do Evangelho, nós obedeceremos ao Senhor da seara, meus irmãos. Nós pregaremos e colheremos com ação de graças os frutos que Ele quiser nos dar, sejam esses poucos ou muitos, sejam esses pequenos ou grandes, meus irmãos. Nós pregaremos Jesus Cristo e este crucificado até o fim de nossas vidas.
Essa, meus irmãos, foi a postura da igreja dos grandes santos de Deus que viveram no passado. Nem todos eles viveram em tempos de alto da igreja. Muitos deles viveram em tempos de baixo na igreja. Nós lemos sobre suas vidas, nós ficamos de cara com a piedade, com o amor, com o zelo, com a fidelidade e com as grandes coisas que eles fizeram para Deus. Portanto, meus irmãos, nós devemos crer de todo o coração que é possível vivermos para Deus e sermos fiéis ao nosso Deus, fazendo grandes coisas para Deus, meus irmãos, mesmo em tempo de calamidade, como nós estamos vivendo hoje. Quarto lugar, nós preservaremos a nossa brasa acesa, com redobrado zelo e cuidado. Imagina o seguinte, meus irmãos, imagina que Deus entregou para cada um de vocês uma pequena brasa acesa. E a missão de cada um de vocês é fazer o seguinte, é manter essa brasa acesa. Somente isso. Eu pergunto a vocês, o que é mais fácil? Manter essa brasa acesa dentro da fogueira ou fora dela? Ou o que é mais difícil? Manter essa brasa acesa dentro da fogueira ou fora dela? Meus irmãos, dentro da fogueira você coloca lá e vira as costas, vai fazer outra coisa e ela vai ficar acesa. Mas fora da fogueira, meus irmãos, o seu cuidado, o seu zelo, a sua atenção tem que ser redobrado. Meus irmãos, o que é mais fácil? Manter um fervor e um zelo, e uma fé e um amor por Deus e por Cristo em períodos de avivamento, onde todos estão fazendo isso, onde todos nós somos influenciados pelo ambiente externo, por outras pessoas que estão cheias de amor de Deus, a também amarmos a Deus, ou no contrário, num ambiente de frieza espiritual, num ambiente onde falta poder, onde falta vigor, onde os outros crentes que nós convivemos, nem eles estão muito assim, tão cheios de fervor, de fidelidade por Deus, nós temos que lutar. É muito mais difícil, meus irmãos. Então, nós precisaremos redobrar os nossos esforços, a nossa luta, temos que lutar em dobro, meus irmãos, pois tudo será mais difícil, mais cansativo e mais penoso. Não é isso a nossa experiência? Não é cansativo servir a Deus? Não é mais difícil que servir a Deus nos dias de hoje? Em segundo lugar, não seria muito mais sábio se nós tivéssemos recebido brasas, cada um a sua brasa? Não seria mais sábio juntarmos todas as brasas para elas ficarem mais juntas e assim nos preservarmos mutuamente no nosso amor, na nossa fé, na nossa fidelidade a Deus? Claro que sim, na verdade. Então, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar em dobro para não vivermos a vida cristã isolados. Isolados, meus irmãos, como muitos têm vivido. Devemos aproveitar ao máximo todas as ocasiões para estarmos juntos para adoração pública, estudo bíblico, oração, comunhão, exaltação mútua, encorajamento mútuo, confissão mútua de pecados, oração mútua um para os outros, meus irmãos. Por que em um tempo de frieza como nós vivemos hoje, nós não estamos nos esforçando nessas coisas? Porque poucos têm se despertado para essas necessidades básicas. É fundamental, meus irmãos, se queremos preservar nossa fé. Em terceiro lugar, teremos que ser muito mais cuidadosos em nosso dia a dia com aquelas coisas que esfriam nossos corações para as coisas de Deus. Por exemplo, devemos vigiar em dobro com filmes e séries que assistimos na televisão. Devemos vigiar em dobro com o tipo de amizade que fazemos e andamos. Devemos vigiar em dobro com os meios ambientes, meus irmãos, em que nós estamos andando e caminhando e convivendo. Vigiar em dobro com relação à proporção que coisas lícitas ocupam em nossas vidas. Existem coisas, meus irmãos, que não são pecaminosas, mas se isso tomar uma proporção maior do que a saudável, nós esfriaremos. Nós sucumbiremos, meus irmãos, à situação presente. Vigiarmos em dobro, precisamos vigiar e fugir de toda a aparência do mal, como a palavra de Deus nos ensina. Toda a impureza e tudo aquilo que entristece o Espírito Santo deve ser jogado para fora de nossas vidas, de nossas igrejas e de nossa comunhão. Esses, meus irmãos, são alguns conselhos que eu tenho dado a vocês. O último deles que eu posso dar é o seguinte: devemos dobrar o zelo e o cuidado, meus irmãos. Acho que essa é uma das áreas mais frágeis das nossas vidas. Eu particularmente acho que nós usamos nosso tempo muito mal nos dias de hoje, e isso é muito cultural, inclusive. Nós usamos nosso tempo muito, nós desperdiçamos muito do nosso tempo. A vida ficou tão confortável, na verdade. Os filmes, séries, jogos, oportunidades de diversão são tão abundantes. O mundo de hoje foi construído para ser um mundo legal e você deixar a vida passar enquanto você fica afogando, comendo bem, bebendo bem, assistindo bem, dormindo bem,
tudo muito agradável, muito gostoso, mas nós temos feito com que a nossa vida, o que é essencial em nossa vida, escorra pelos nossos dedos. E nós estamos simplesmente matando o tempo de maneira muito agradável. Sabe, meus irmãos? Assim, meus irmãos, temos que dobrar o tempo, por exemplo, de oração. Se nós orávamos antes apenas de manhã, devemos, quem sabe, passar a orar de manhã e à noite, quem sabe de manhã ao meio-dia e à noite. Se líamos a Bíblia apenas de manhã, devemos então, quem sabe, ler a Bíblia 2 ou 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Devemos ocupar a maior parte do tempo extra que sobrar de nós para dedicarmos em boas leituras, lendo bons livros, treinando a nossa mente, iluminando, esclarecendo a nossa mente. Devemos gastar tempo, eu não consigo ler, eu tenho dificuldade de ler. Então, nós vamos aproveite o grande conteúdo que nós temos de áudio e de vídeo nos diversos canais que nós temos atualmente, meus irmãos. Nós temos muita oportunidade, devemos ser cuidadosos em nosso uso do tempo. Enfim, meus irmãos, se quisermos sobreviver e preservar nossas almas e glorificarmos o nosso Deus no mundo totalmente paganizado e de grande frieza espiritual na igreja, não há outro caminho, meus irmãos. Nós devemos zelar em dobro em nosso amor por Deus, nosso zelo por Deus, nessas coisas, nessas atividades. Para encerrar, eu quero trazer uma ilustração real de pessoas que viveram isso, que fizeram exatamente isso, algum tempo atrás. Um grupo de homens resolveram fazer exatamente isso. E eu gostaria de relatar um pouquinho o que eles fizeram para vocês, para encerrar. Para vocês verem que é possível e para vocês verem que isso realmente é um método que o povo de Deus tem usado ao longo da história em tempos de frieza como nós estamos vivendo hoje. Isso foi no ano de 1730 aproximadamente, na Inglaterra. Aquele foi um período, meus irmãos, de grande frieza espiritual, perversão moral e crise social, de grande apostasia da fé cristã. Foi nesse ambiente de baixeza moral que cerca de 8 jovens de 18 a 20 anos resolveram se reunir todas as semanas na universidade onde moravam e estudavam, longe dos seus pais. Então eles iam para a universidade estudar. E, por exemplo, um deles ouviu a seguinte frase: parabéns, está indo para a universidade, eu quero ver você voltar religioso lá. Quero ver depois que você voltar se você vai continuar a manter a sua fé. Por quê? A universidade naquele tempo já era um tempo de imoralidade sexual e moral terrível. E poucas pessoas voltavam crentes na universidade já. Então o que eles fizeram, esses jovens, 8 jovens aproximadamente, para manter a sua fé e para se fortalecerem mutuamente? Eles resolveram se reunir semanalmente com um único objetivo: manter a sua brasa acesa e sua fé e compromisso firme com o Senhor ressurreto. Um deles conta, meus irmãos, para você ver a situação, um deles conta o seguinte, que ele era tão incomodado pelos amigos dele de quarto e da sala, que quando chegava a noite, que eles iam fazer farra lá fora, e ele queria que ele fosse com ele, ele dizia: não, eu preciso estudar. Então ele sentou para estudar, e ele falou: não vou, estou estudando. Ele ficou ali a noite toda sentado, meus irmãos, até que os amigos dele desistissem de que ele fosse lá fazer farra com meninas e outras coisas, beber e fazer farra. E ele ficou lá estudando, e ele falou que as pernas dele, ele resistindo ali, as pernas dele esfriaram tanto, na Europa você sabe que é muito frio, que ele não conseguiu dormir, meus irmãos, aquela noite inteira, porque ele se dedicou ali a ficar parado, sentado, estudando para que os irmãos, aqueles amigos desistissem dele. Ele é um fanático mesmo, um religioso, a fim de que ele desistisse dele, porque eles insistiam com eles, e era uma tentação para ele. Então você vê a condição que esses jovens viviam, era muito difícil. E aí eles se reuniram, meus irmãos, e o que eles faziam? As suas práticas incluíam levantar cedo, fazer longas devoções e lutar por um grau de autodisciplina que não permitia que se desperdiçasse um só momento no dia todo. Eles participavam da ceia do Senhor todos os domingos, jejuavam todas as quartas-feiras e visitavam regularmente 2 prisões na cidade para aliviar a necessidade dos prisioneiros, falando do evangelho para eles e suprindo outras necessidades físicas que eles tinham lá. Então eles se reuniam para se monitorarem uns aos outros, estudarem as matérias da universidade juntos, lerem livros juntos, orarem juntos e se autodisciplinavam mutuamente, orando junto e um certificando se o outro está orando com fervor, como deveria ser, ajudando uns aos outros.
Mas aí, meus irmãos, chegou o dia que esse grupo passou de 8 para 9 pessoas. E aí, um outro jovem se uniu a eles. E esse jovem que se uniu a eles, posteriormente, escreveu num diário qual foi a experiência, qual foi o impacto que ele teve a se reunir com esses jovens. Ele escreveu o seguinte, no seu diário: nunca se viram pessoas lutarem mais ardorosamente para entrar por uma porta estreita. Eles mantinham seus corpos em sujeição ao extremo. Eles estavam mortos para o mundo e preferiam ser considerados como refúgio e escória de todas as coisas para poderem ganhar a Cristo. Seus corações inflamavam-se de amor a Deus e eles nunca prosperavam tanto no homem interior como quando outros falavam todo tipo de maldade contra eles. E agora ele diz: eu comecei, como eles, a viver sob as mesmas regras e a aproveitar verdadeiros fragmentos do meu tempo para não perder nenhum momento. Se eu comia e bebia, ou o que quer que eu fizesse, eu me esforçava para fazer tudo para a glória de Deus. E não deixar, presta atenção, e não deixava de lado nenhum meio que eu achava que me levaria para mais perto de Jesus Cristo. Vocês observam isso, meus irmãos? O detalhe aqui é que eles viviam assim, antes que viesse qualquer avivamento. Eles viviam assim e conseguiam viver assim porque viviam juntos, porque se ajudavam e porque redobravam o zelo e o cuidado e a atenção e vigiavam em dobro por causa da condição terrível que eles estavam vivendo, meus irmãos. E qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado disso, meus irmãos? O resultado foi o seguinte: Deus foi tão misericordioso com esses que a maioria deles se tornaram ministros da Igreja de Cristo. Deus foi tão misericordioso com eles, meus irmãos, que a partir deles um avivamento começou a ser iniciado em Londres. Um avivamento, esse avivamento se espalhou para a Inglaterra, alcançou a Escócia, alcançou o país de Gales e alcançou a América dos Estados Unidos. Através desses 8 ou 9 jovens, meus irmãos, aconteceu, como consequência dessa busca zelosa em tempos de frieza, eles não estavam lutando por isso para buscar avivamento somente, eles estavam buscando para sobreviver. Mas enquanto eles faziam isso, meus irmãos, Deus se agradou de derramar um avivamento, aquilo que foi conhecido como o primeiro grande despertamento que houve no século XVIII. Então o que parece, meus irmãos, é que Deus se agrada em ser achado por aqueles que o buscam, cumprindo fielmente a sua promessa em Jeremias 29, 12 e 14. Qual é essa promessa que Deus se agrada em cumprir? É a seguinte: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Vocês entendem isso, meus irmãos? Nós temos a indicação clara do que Deus espera da sua igreja nesse tempo. A indicação clara, meus irmãos. E só cabe a nós agora darmos ouvidos a Deus, pararmos de buscar em outras fontes a solução para a nossa condição atual e começarmos a orar a Ele, buscar a Ele. Mas só seremos ouvidos quando o buscarmos de todo o coração. Ele prometeu a nós, meus irmãos: serei achado de vós. Só basta que vocês me busquem. Lembre-se, meus irmãos, avivamento ocorre em igrejas locais, não somente de uma forma mundial, quando o povo começa a orar por ele. Para concluir, mais do que qualquer outra coisa, meus irmãos, devemos nos dar conta de que o estado do mundo é tal que nada senão o poder do Espírito Santo pode curá-lo. E a tal ponto devemos sentir isso, que nos sintamos completamente desesperados de qualquer outra fonte e façamos nosso o clamor de Abacuque aqui. Qual foi? Aviva ao Senhor a tua obra e na tua ira lembra-te da misericórdia. Vamos orar, meus irmãos. Ó nosso santo Deus, santo Pai, nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa distância de ti, dos teus mandamentos,
Nós reconhecemos, Pai, que nós temos uma grande frieza nos nossos corações. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós temos sido muito pouco interessados em Tua vontade para nós e muito interessados em nossas próprias vontades, em satisfazê-las. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do Teu povo nessa geração, Deus. Tenha misericórdia da Tua igreja neste país e do mundo, Pai. Ó Deus, desperte o Teu povo, Senhor, para reconhecer as suas iniquidades graves. Ó Deus, faz-nos sentir a culpa dos nossos pecados, dos nossos crimes, como eles devem realmente ser sentidos, Deus. Não nos deixe, Pai, fugir, Deus, da responsabilidade, da culpa. Ó Deus, somente quando nós sermos profundamente afligidos, nós clamaremos de todo o nosso coração a Ti, Pai, para que o Senhor venha nos libertar, para que o Senhor renove o poder, Pai, da Tua igreja, e para que o Senhor traga, Pai, a Teu poder, a Tua vigor, a Tua graça e o Teu extraordinário poder, Senhor, para nos libertar e para transformar nossa cultura e o mundo, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Faz-nos sentir aquele fogo estranho em nosso coração, aquele fogo estranho que não vem de nós, Pai, mas que vem de Ti. Tenha misericórdia, Pai. Faz-nos sentir algo, Pai, que está além de nós. Faz-nos perceber algo, Pai, que está além de nós, Deus. E faz-nos ansiar grandemente, Pai, pela glória do Teu nome. Acima de tudo, Pai. Caia o Teu temor sobre nós, Pai. Caia o Teu temor sobre nós. Eu te peço, Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.